Ok, vamos lá. Vamos lá. Fala galera, tá começando aqui mais um Bate Cabelo Podcast, um podcast que vai inspirar você, profissionais da área da beleza, da moda. E a gente vem hoje com o Fábio Henrique. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, gente? O Fábio, que também faz parte aí do Bate Cabelo, tá arrasando com as entrevistas. A gente tá no intensivão aqui de várias entrevistas para vocês, com muito conteúdo bacana. Vou agilizar para vocês entrarem agora no Instagram, no Bate Cabelo Oficial, deixarem lá seu comentário. A gente vai já postar depois desse podcast a foto do nosso convidado e você pode interagir comentando lá que a gente vai responder todo mundo, tá bom? E também, se você tem a sugestão de convidados, sugestões de melhorias nos nossos podcasts, perguntas para o nosso convidado, convites para ele voltar para o nosso podcast, está lá no contato batecabelo@gmail.com. A gente vai responder conforme o tempo que a gente tem também, tá certo? E aí, Fábio, tá pronto para chamar o nosso convidado? Ele é importante aí, hein? Nossa, eu vi, fiquei até assustado, gente. Que currículo é esse? Eu não consigo acompanhar. Vamos lá, hoje a gente está aqui com o Diogo Rodrigues. Diogo, tudo bem? Tudo bem, pessoal, com vocês? Tudo bem. Diogo, fala um pouquinho aí do seu perfil profissional, o que que você faz, o que que você compartilha aí com as pessoas. Agradeço aí pelos elogios, mas enfim, né? Cada um. A gente vai tentando Você fazer que as nossas lute. coisas, né? Pois é. Eu sou Você que jornalista, lute. né? Eu sou jornalista já há muito tempo, né? Mais de 10 anos, 15 anos, eu acho que agora. Sou jornalista, sou empreendedor, sou professor, enfim, eu faço um pouquinho de tudo, mas eu me dedico bastante a explicar, né, as notícias pelo Me Explica, que é o meu projeto profissional, digamos, mais importante, né, explicar as notícias, dar contexto, explicar o que está acontecendo de um jeito simples, acessível. Mas, enfim, jornalista, essa é a minha profissão, é a minha grande vocação. Eu gosto muito de falar sobre isso, de ler sobre isso, então, jornalismo é basicamente o que eu mais faço da vida. E dentro do jornalismo, você se especifica em alguma área, alguma coisa, algum assunto específico que você gosta de falar mais, Diogo? Olha, eu já escrevi muito sobre ciência, tecnologia, já falei bastante sobre é, 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 política, né? Por causa do Me Explica, eu acabo falando muito de política, porque sempre tem algum assunto interessante de política acontecendo. Então, assim, acho que hoje em dia não tenho mais tanta especialidade. Hoje em dia eu falo bastante dos assuntos correntes, né? Da política nacional e internacional. E também tem um outro projeto que é de saúde mental. Esse é um assunto que eu tenho me dedicado recentemente bastante. Então, por isso eu acabo falando bastante sobre isso, né? Saúde mental, depressão, ansiedade. Então, assim, eu sou um generalista, digamos assim. Eu já vou começar com uma pergunta, pode ser? Vai que vai. Já que ele citou sobre o assunto política, muitas das pessoas imaginam que é política, mas não sabem o que é política. Você pode dar sua explicação, Diogo? Olha, essa é uma pergunta bem legal e bem difícil ao mesmo tempo, viu, Felipe? A política, para mim, né, eu também sou formado em ciências sociais, então eu tenho uma visão também da ciência política a respeito do que é a política. E para mim, a política ela é basicamente tudo, né? A política não é só o que acontece em Brasília e o que está sendo dito no noticiário, mas a política ela é o dia a dia, é como a gente lida com a vida, é como a gente lida com as pessoas, nossos valores, a nossa visão a respeito do mundo. Então, eu acho que eu gosto muito do assunto, né? Eu pessoalmente sou muito fascinado pela política, em todos os aspectos dela, e eu falo bastante, né? Como eu disse, sobre política não me explica, porque justamente eu vejo que esse é um assunto que as pessoas conhecem de passagem, ouvem falar, né? Vêm nas redes sociais, mas nem sempre se aprofundam, nem sempre tentam entender o porquê das coisas, por que a política é assim, por que a política é assada. Então, eu vejo a política com esses dois lados, né? O lado institucional, que é super importante acompanhar, claro, mas também tem esse lado da nossa vida, né? Da gente ser político nas coisas que a gente faz na nossa vida, a escolha, né? Como é que a gente vai tratar as pessoas diferentes da gente, como é que a gente vai tratar a informação também, é um ato político. Eu, como jornalista, eu acho que eu faço muita política sem ser filiado a partido e sem necessariamente ser parte de uma ideologia específica ou não. Eu faço política tentando informar as pessoas, tentando tornar a informação acessível para todo mundo. Maquiavel, né, grande escritor aí, ele já dizia que o ser humano é um animal político, né? Eu hoje percebo com meus 30 anos, né, não gosto de comentar a minha idade, Tá mas novo, eu, poxa.
Mas eu hoje percebo Eu tô com 50. A bicha é mais velha que eu. Maricona. Eu hoje percebo que cria-se um ranço, né, com relação à política. Acho que eu vejo isso desde a minha infância, por exemplo, lá da época do Maluf, né, que rouba mais faz, e o Pita, e né, vários exemplos da minha infância. Mas eu hoje percebo que não só no Brasil, mas que também em outros países, a política é vista de uma forma negativa, né, como só essa parte governante do país, né? Mas como você disse aí, a política ela faz parte de todo um contexto de regras de convívio social, né? Como que a gente pode despertar mais interesse pela política? Olha, essa é outra pergunta excelente e difícil. Tem vários jeitos, né? Eu acho que o primeiro jeito da gente entender por que a política pode ser importante para a gente é se informando, né? E se informando não só lendo jornal, lendo revista, lendo coisas na internet, que isso também é importante, mas também a gente tentar se informar a respeito de como as coisas funcionam, né? Como a realidade funciona, o que está ao nosso redor, né? Vou dar um exemplo simples que tem a ver com coisas que eu já fiz no Me Explica. Ano passado eu entrevistei o Paulo Galo, que é ficou conhecido como das maiores vozes dos entregadores de aplicativos, né, representante, né, um dos representantes dos entregadores de aplicativos. E acho que esse é um campo legal para começar. Assim, a gente pensar, todo mundo hoje em dia pede uma coisinha ou outra, né, pelos aplicativos de entrega, pede comida, pede farmácia, pede supermercado. E foi legal essa entrevista com o Paulo, porque ele mostrou, por exemplo, que tem muita política aí, né? A gente acha que é só um aplicativo, a gente vai, a gente paga, mas a gente vê como tem pessoas, né, que estão envolvidas nisso, pessoas que podem estar numa relação de trabalho desfavorável em relação ao aplicativo, que elas são, às vezes, expulsas do aplicativo sem ter direito a se defender. Você vê como a política ela vai se embrenhando em todas as coisas que a gente faz, né? Desde a comida que a gente come até o remédio que a gente compra na farmácia, e isso se espalha infinitamente por tudo, né? Como é produzido o nosso celular, como a alface chega na nossa geladeira. Isso tudo é política, né? A pessoa que trabalha conosco, ou a pessoa que trabalha num lugar, o porteiro do prédio, ou a pessoa que faz a faxina, como é que essa pessoa é tratada? Que direitos ela tem, que direitos ela não tem? Então, acho assim, as pessoas podem se interessar pela política para responder a sua pergunta, olhando para o mundo delas. Elas não precisam ir muito longe, elas não precisam ficar só vendo noticiário na televisão ou vendo rádio. Elas podem se interessar pela política nas coisas da própria vida dela, né? Ela é estudante. Como é que funciona? Existe democracia nas decisões que são tomadas na faculdade, que a pessoa estuda, ou na escola que a pessoa estuda? Como é que o professor é tratado? Como é que o profissional que corta seu cabelo é tratado? Como é a relação dele com o empregador? A política é tudo, né? Isso que é legal da política. O que também, às vezes, intimida a gente. Mas eu acho que esse é um bom lugar para começar, assim, como a política tem relação com a nossa vida cotidiana. Nossa, você abriu aí várias pautas. Só antes de você continuar, viu, eu só queria fazer um parênteses. Ele abriu aqui várias pautas, né? E para quem está ouvindo a gente aqui, né, bate cabelo, a gente fala aqui da área da beleza, né, da questão da ideologia de diversidade, né? E por que a gente está entrando aí nesse assunto? Por que a gente convidou um jornalista para falar aí de assuntos políticos e nananã, né? Como ele disse, a política está inclusa dentro de tudo, né? De tudo. Acho que a gente precisa realmente abrir os olhos aí para as coisas, começar a se inteirar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, cotidiano, né? É uma questão tanto social e filosófica, como também é uma questão governamental, né? Que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. E aí a gente também tem as nossas políticas que entram dentro da área da beleza. E aí, o que você ia falar, Bill? Eu vou até enganchar, vou fazer um anexo no que você está falando aí, numa posição que eu tive há um tempo atrás. Eu acho que, inclusive, quem me inspirou foi dentro dessa questão, foi os meus próprios clientes. O Diogo
é o meu cliente e ele me traz muitas informações também na bancada. Você pode estar se informando com seus clientes, que são especialistas. Eu acabo fazendo esse gancho com o Diogo aí, pegando um pouco de informação, sendo abusado. Mas o que eu entendi é o seguinte, na liderança, eu entendo que muitas pessoas se colocam no poder, inclusive, de pedir para um dono de um salão informações ou atitudes, sendo que ela mesma pode fazer isso, e hoje a gente tem as regulamentações, as pessoas acabam não entendendo sobre isso. Se possível, eu vou pedir para o Diogo esclarecer um pouco sobre isso, que muitos dos cabeleireiros, manicures, todo o pessoal da área da profissional da área da beleza não entendem muito essa posição CLT, meio parece ser bobagem para alguns, mas muitos não entendem. E aí, quando eu entendi essa ideia da liderança que eu estou estudando todos os dias, eu entendi que eu também faço política com a minha empresa. Então, são as minhas atitudes que eu posso fazer diante ao meu cliente, à minha bancada, as informações que eu vou passar via e-mail, etc. Eu não sei se eu estou tão certo assim, viu, Diogo? Mas, já enganchando no assunto que eu ia falar antes, eu quero também que você me explique, já que você colocou no seu nome, o nome do site de Me Explica, por que você colocou esse nome Me Explica? Porque eu acho que isso, quando eu vejo esse nome, esses assuntos políticos, eu fico imaginando quantas pessoas já não te perguntavam e te davam voz, né, direitos de fala para citar e explicar sobre política. Que loucura, né? Como que foi isso? Então, o nome surgiu justamente porque me perguntavam muito, né? Me perguntam até hoje, porque eu sempre gostei de ficar informado, de ler bastante notícia, de saber dos assuntos, né? Enfim, estudei ciências sociais também, o que me dá uma base em assuntos de política, sociologia, antropologia, e foi assim que surgiu, foi brincando com essa coisa que as pessoas sempre fazem comigo, me explica esse negócio que está acontecendo nos Estados Unidos, me explica isso aí que está acontecendo no STF, né? Então aí um dia foi um projeto que nasceu assim sem muita pretensão. Eu fiz um Tumblr, né, que é uma plataforma de blogs que ainda existe, mas que hoje em dia não é tão famosa. Fiz um Tumblr, comecei a escrever um texto e postei. Mandei para alguns amigos, várias pessoas acharam legal, alguns amigos jornalistas, falaram, você devia criar esse projeto, você devia continuar fazendo. Foi assim, foi em 2013, né, que eu fiz isso. E surgiu justamente com esse espírito, assim, eu sempre explico para as pessoas, vou compartilhar com mais gente, né, as explicações que eu tenho para as coisas. E a ideia justamente é essa, assim, eu gosto de dizer que Me Explica, ele não é não foi feito para ser o ponto final de ninguém. Me Explica é o ponto de partida para a pessoa que está vendo o que está acontecendo, está vendo no Twitter, está vendo na rede social, recebeu no WhatsApp, viu no Instagram, ela olha e fala assim, esse assunto é importante, como é que eu vou ficar sabendo dele? A ideia é que a pessoa vá lá no Me Explica, leia sobre aquilo, e aí, a partir do que eu coloco ali, né, nas redes sociais, no próprio site, ela começa a acompanhar o assunto, entendendo, né, o que está acontecendo, né? Eu sempre coloco links para a pessoa ler um pouco mais sobre aquilo, ou pelo menos, se ela não vai ler mais sobre aquilo, pelo menos ela consegue, a partir dali, acompanhar melhor, entender o que está acontecendo, saber por que fulano disse isso, por que fulano disse aquilo, o que é isso, o que é aquilo. E a minha ideia é justamente que as pessoas passem a acompanhar mais o noticiário, se elas quiserem, dar essa opção, né, delas se informarem mais, delas irem atrás para saber, puxando no que você falou, né, o que é a CLT, o que é o MEI, o que é, né, a chamada uberização do mercado de trabalho. A ideia é dar pequenos mapas para que as pessoas depois busquem sozinhas, busquem, né, por vontade delas próprias, as informações que eventualmente elas não tenham. Então, essa é a ideia do Me Explica, esse foi o conceito central que sempre orientou e orienta até hoje o site. Essa é a ideia básica. Muito legal, obrigado. E aí, Fábio? Eu estou aqui pensando, né? Tô ouvindo e absorvendo, porque realmente eu gosto muito de falar sobre esses assuntos também. É uma coisa que me interessa, eu super debato, tenho amigos aí que também têm esse interesse. E eu acho importante a gente colocar aqui hoje, né, na profissão beleza, na área da beleza, a maioria das profissões relacionadas à área da beleza hoje são tratadas como autônomos, né? Tanto cabeleireiros, manicures, maquiadores, né? Mas as profissões que trabalham aí já com
com partes administrativas, né, que seriam mais a parte de moda, algumas empresas de publicidade e propaganda, né, essa parte aí de multimídia, né, que tem aí equipes administrativas que aí vão ter essa parte de carteira assinada, né, mas que a maioria das pessoas hoje na área da beleza trabalham de forma autônoma. E aí, como autônomo, a gente vai ter aí o MEI, né, o Simples Nacional, essa parte ainda é um conceito, um tabu para muita gente, né? Principalmente para as periferias, né? Onde a maioria são informais aí, né? Não tem aí um registro formal da sua profissão e não tem uma garantia de retorno. Como que você pode dizer aí para gente, Rodrigo? Olha, Diogo, Rodrigues, eu li o Rodrigues, eu associei. Como que você pode dizer aí pra gente, Diogo, como que essas pessoas, aonde, né, uma fonte que essas pessoas podem buscar informação de como se regularizar, de como a profissão dele pode ser regularizada, das possibilidades que ele tem? Olha, esse é um assunto muito importante, né? E vou ser sincero, eu não sou especialista nesse assunto, tá? Sim. Eu vou falar de uma maneira bem geral. E é difícil, olha, eu vou te falar também, eu sou jornalista e a gente está passando por isso também na categoria do jornalismo. Faz uns 10, 15 anos que os jornalistas passaram a ser cada vez mais autônomos, né? As equipes das redações foram diminuindo e jornalistas são contratados como freelancers, né? Enfim, tem os famosos freelas fixos dentro do jornalismo, que você fica um tempo fazendo um trabalho, sei lá, 6 meses, fazendo um trabalho de maneira fixa com alguma empresa, enfim. Então a gente passa por isso também, então eu sei na pele a dificuldade que é justamente saber o que você tem que fazer. Essas informações, infelizmente, são difíceis mesmo, viu Fábio? Uhum. Eu confesso que eu não consigo nem falar para vocês assim, vai em tal lugar que você consegue achar essas informações de uma maneira organizada, sistematizada. Vale a pena sempre tentar conversar com um contador, né? No caso de quem vai, por exemplo, precisa abrir empresa, como é o meu caso. Os contadores, eles sabem mais ou menos como é que é a regulamentação disso, como o limite para a pessoa que vai abrir um MEI, que tem MEI é diferente da microempresa. Eu tenho uma microempresa, por exemplo, eu não sou MEI, Sim. Porque a minha atividade não permite que eu emita notas pelo MEI. Né? E aí tem também outras modalidades, 1000 modalidades que eu não sei, eu não sou especialista, mas, assim, uma coisa que eu recomendo, se é que eu posso recomendar, uma coisa é falar com um contador. Contadores, geralmente, eles sabem, claro que é um serviço pago, mas vale a pena. Eu evitei muita dor de cabeça já na vida, porque eu tenho um contador que resolve essas coisas para mim e me ajuda a entender melhor. Talvez eu consiga responder essa questão. Eu acho que é muito importante a gente utilizar de todas as ferramentas que a gente pode ter na nossa profissão. E quem fez, né, quem executou os pedidos mediante a um tipo de salão que foi pedido por conta dos debates que estavam ocorrendo no meio político, CLT ou MEI, e teve muita repercussão em 2008, muitos fecharam muitos salões, muitos processos aconteceram entre cabeleireiros profissionais da área da beleza e empresários, né? Foi o Sindicato Pro Beleza que entrou em contato, formulou a lei, pediu informações desde o cabeleireiro mesmo, que passaram a deram informações de qual seria melhor para a categoria para regulamentar, e foi assinado pelo Michel Temer em 2016. Mas eu acredito que essa ideia também da periferia, eu vejo, né, porque eu sou cabeleireiro, sou profissional, eu vejo que muita gente acaba sabendo sobre o assunto e não quer, mesmo assim, eles não querem ser regulamentados, até para a comodidade de ser informal, que a gente sabe que existe aí algumas pessoas que não querem pagar ou não vê possibilidade de pagar. Infelizmente, a gente tem uma cultura aí muito difícil para se manter, inclusive, como profissional regulamentado. Isso daí eu acho que talvez é uma discussão para a gente formalizar, não sei se com o Diogo, mas também com outros profissionais. Vocês que estão escutando aí, pode sugerir para a gente, ou se vocês sabem do assunto, mandem para a gente, tanto no Instagram quanto pelo e-mail também. Esse é um assunto que você falou, Bel, é bem interessante, assim, né? O Diogo colocou aí uma resposta que eu considero aí perfeita, né? Conversar com um contador. Legal. E ele colocou
aí o ponto de ser um serviço pago, né? Eu digo aí de dica, né? Uma dica que eu dou, que muitas faculdades oferecem serviços gratuitos ou mesmo por um preço abaixo da média, né? Para fazer consultorias, para auxiliar pessoas em N serviços, né? Desde contador, advogado, até tem faculdades aí também que tem salões spa, salões escola, né? É saúde, né? Tem algumas faculdades que tem hospital universitário. Hospitais universitários, serviço de psicologia, né? Psiquiatria. Tem várias faculdades aí que oferecem esse serviço mais barato. Com relação aí ao Michel Temer, né? Teve essa lei do salão parceiro, né? E aí eu vejo também, né? Hoje eu não trabalho mais em redes grandes de salão, já trabalhei, mas hoje eu não trabalho, hoje eu trabalho mais como autônomo e mais próximo do bairro também. Então, eu já tive a oportunidade de conversa com outras pessoas, donos de salão menores, e aí eu vejo que a grande dificuldade dessas pessoas com relação à formalização é uma fala que eu ouço muito, né? Ser correto no Brasil custa caro. Eu acho que é uma fala que eu ouço demais, né? Ser correto no Brasil custa caro. Porque realmente, para a pessoa que está na periferia, que não tem uma geração de renda tão grande quanto grandes redes, tem muita dificuldade de manter ali o aluguel, os funcionários, produtos, e ainda pagar aí todas as custas que o governo cobra, né? Mas isso é um detalhe, a parte a lei que o Temer fez, né? Que o Temer aprovou, né? Não foi o Temer que fez. O Temer aprovou a lei aí do salão e o cabeleireiro parceiro, né? E isso regulamenta a relação, né, entre o cabeleireiro e o salão. E isso gerava vários problemas, né? O Sorro mesmo, que eu trabalhei, o Felipe ainda trabalha, foi uma rede que teve muito problema com processos, né? Entre outras. Isso regulamenta essa relação, né? Era mais É isso. verdade. É mais ou menos isso, e eu acho que, inclusive, deve ser debatido, a gente pode debater isso aqui no podcast, ou você mesmo que tem alguma pergunta para fazer, pode entrar em contato com o sindicato, entrar pelo Instagram ou pelo site do sindicato. Entrando no assunto técnico, a gente está sabendo que o Diogo saiu de várias, né, fontes, como jornais importantes, e abriu o canal dele próprio, né? E com os blogs, a gente fica um pouco mais... inclusive, ele citou isso em uma das questões aí que a gente aplicou com ele. Como que foi isso? Como que você chegou a montar o seu blog? Porque é uma loucura você chegar nessa área de tecnologia e aí você se vê fora do jornal, que tinha um conceito X, e você tem o seu valor X, e você se encontra hoje em casa fazendo o seu trabalho, que eu sei que você vai trabalhar bastante tempo em casa, por conta própria. Como que é montar essa ferramenta? Olha, eu fui aprendendo fazendo, né? Não tinha muito, infelizmente, não tinha muita orientação, né? Para o jornalista na faculdade, a gente não aprende muito bem o que fazer para trabalhar de maneira autônoma ou para montar até um pequeno negócio, como eu fiz com o Explica. Então, eu fui aprendendo assim, na marra mesmo, né? Primeiro, o Me Explica, como eu disse, nasceu como um blog dentro do Tumblr. Eu não tinha nem URL própria, né? Não tinha site. E aí depois, não lembro depois de quanto tempo, depois de 1 ano ou 2 anos, eu comprei a URL e aí pedi para paguei, né, um web designer para fazer o site do Me Explica e, enfim, fui fazendo isso aos poucos, né? Ao mesmo tempo também, eu já era freelancer, já era autônomo desde 2011, né? Me Explica começou em 2013, eu comecei a trabalhar sozinho em 2011 e também tive que aprender isso de como é que a gente consegue cliente, como é que você vai atrás de gente que te dá serviço, né? Como é que você expõe o seu trabalho sozinho, né? Não tem um editor, não tem uma equipe, você vai indo atrás das pessoas, e eu fui aprendendo a fazer, né, o famoso networking, né, de conversando com as pessoas, me apresentando, mando um e-mail antes da pandemia, tomar café, se apresentar para pessoas, às vezes sem propósito nenhum mesmo, assim, não querendo pedir um serviço, mas assim, tudo bem, eu quero te conhecer, um amigo do amigo, enfim, eu fui montando, muito aos poucos, eu fui montando esse conhecimento, que até hoje ainda eu acho que eu preciso melhorar,
mas fui montando essa estrutura, digamos, né, tanto física em casa, quanto, né, de ter site, de ter portfólio, de ter sempre uma seleção de matérias minhas prontas para mostrar o que eu fiz, o que eu já fiz na vida, o que eu não fiz. Então isso eu fui aprendendo aos poucos, né? E é um aprendizado difícil mesmo, quando você começou trabalhando, né? Como eu fiz, você falou, Felipe. Trabalhei em jornal, revista, e aí virei autônomo em 2011, e aí você tem que fazer tudo sozinho, aprender a fazer tudo sozinho. Mas, enfim, a necessidade te ensina, né, também. E é possível, né? E é possível. E sempre tem alguém para começar, né? Depois vem outras pessoas também. Infelizmente, a gente acaba dando a cara a tapa. E aí você chegou até o Respiro, e é uma ferramenta nova, né? Inclusive, foi agora que você montou? O Respiro nasceu em outubro do ano passado, né, como projeto independente, mas a origem dele foi uma coluna que eu fui convidado a fazer na revista Vida Simples em 2019 sobre saúde mental. Eu estou em tratamento contra a depressão e ansiedade crônica desde 2015 e eu fui percebendo como falta informação a respeito desses assuntos, né, de transtorno de saúde mental, de bem-estar mental. E 2000, eu tenho uma relação antiga com a revista Vida Simples, eles me convidaram para fazer uma coluna sobre esse assunto lá, escrevi lá durante um ano no site deles, e em 2020, né, outubro do ano passado, eu resolvi transformar num projeto só meu, é uma newsletter, né, que chega no e-mail toda semana, e a ideia dessa newsletter é usar a minha perspectiva tanto de pessoa que está passando pelo tratamento, né, pessoa, um indivíduo, como de jornalista, uma pessoa que tem acesso à informação, que sabe como buscar informação de qualidade, que faz isso como profissão, e a ideia é juntar essas duas coisas para entregar, né, coisas que sejam úteis para as pessoas, para elas entenderem, primeiro, né, as pessoas que têm algum transtorno de saúde mental entenderem como lidar com isso, né, como o que se pode fazer, e também para as pessoas que estão orbitando nesse universo, sejam as pessoas que estão estressadas, ou companheiros e companheiras de pessoas que têm depressão, ansiedade, a família, enfim, os empregadores, eventualmente, dessas pessoas, entendam, né, o que essas pessoas passam, entender a perspectiva de quem sofre com transtorno mental. Essa é a ideia básica do Respiro. Vou mostrar um pouco do meu dom, hein? Vou mostrar um pouco do meu dom aqui para poder captar um cliente para você. Olha o horário, hein, uma pessoa para você aí, ó, no Respiro. Vou usar da sua ferramenta para ganhar o meu rajô. Ó, vou explicar aqui, vou convidar o Fábio para participar do Respiro. Ó, vou fazer uma pergunta-chave que está aqui. Você se sente sobrecarregado e exausto? Fábio? Todos os dias. Então você vai assinar agora o Respiro do meu amigo Diogo. Vou sim, eu ia falar isso agora. Olha esse cuidado com esse seu dom, hein, bicha? Não precisa ter nada crônico, viu, Diogo? Tá todo mundo agora em casa, inclusive eu não sei o que eu vou fazer depois de acabar esse podcast aqui, mas eu acho que eu vou sair correndo na rua, porque eu não aguento ficar em casa. E como que faz para não entrar com essa depressão, né? E ficando em casa por obrigação, por conta dessa loucura que a gente tá vivendo na pandemia. Eu acho que é importantíssima essa ferramenta. E, inclusive, eu quero pedir dicas para você, viu? Já que você tá aí com essa ferramenta, você pode dar uma dica pra gente que tá escutando agora? Pera que a gente quer obrigado, né? Ficar em casa. Peraí, antes dele dar as dicas, eu queria só complementar aqui tanto a sua fala como a dele, né? Essas doenças psicológicas são doenças do século, né? Todo mundo hoje passa por esses problemas psicológicos, tem essas dificuldades psicológicas e todo mundo tá aí super atarefado. Acho que também essa questão da pandemia hoje também dobrou essa dificuldade, né? Esse momento aí de percepção, autopercepção, que a pessoa tem que ficar ali se testando todos os dias, né? E vai se estressando cada dia mais, trancado em casa, que não tinha esse costume de ficar com as pessoas da própria família, né? Todos os dias, filho, marido e tudo mais, mães. Então, acho que essa é realmente a doença do século. Eu já passei por transtornos de ansiedade também. E aí, quando eu vi, né, no nosso script aqui que ele tinha esse site, eu fiquei super interessado. E aí, eu realmente tô aqui só aguardando essas dicas e querendo saber como que você concilia, né? Para quem não sabe também, o newsletter aí que ele falou é um periódico, né? Que ele manda aí de tempos em tempos, aí ele pode explicar melhor aí desse quanto tempo que ele manda, né? Mas como que são essas dicas? Que dicas aí que você tem para dar pra gente, Diogo?
Só para explicar rapidinho, né? A newsletter é um texto que chega por e-mail, né? A pessoa assina no endereço respiro.xyz, esse é o endereço mesmo, e aí a pessoa recebe um texto toda semana com essas dicas, reflexões, enfim. Olha, dicas é uma coisa assim, existem várias coisas que a gente pode fazer, existem ferramentas bacanas, né, para a gente cuidar do nosso bem-estar emocional, do nosso bem-estar, né, mental, né, tem muita gente que se dá bem com meditação, tem gente que precisa fazer exercício físico, é uma coisa que eu estou tentando fazer agora, que ajuda a lidar com ansiedade, principalmente quem tem ansiedade, viu, Fábio? O exercício físico é ótimo, eu estou tentando voltar a fazer, porque eu sei que faz bem, mas uma coisa assim que eu gosto de falar, porque eu tenho uma perspectiva bem específica a respeito da saúde mental, que é a seguinte: a gente precisa entender primeiro que o momento que a gente está vivendo é muito difícil. É um momento complicado por causa da pandemia, obviamente, e também é um momento complicado porque o mundo está passando por muitas mudanças. Já antes da pandemia estava passando e continua passando. Muito As pessoas rápido, são né, também. muito rápido, né? As pessoas são obrigadas a ser produtivas, as pessoas sentem a carga da competitividade, elas viram autônomas. Antes as pessoas tinham uma certa estabilidade com o emprego, de repente você vê um monte de gente trabalhando com aplicativo, trabalhando de maneira autônoma, virando freelancer. Então, acho que assim, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é assim: primeira coisa, e dica não ajuda, cada um tem a sua história, né, peculiar e tem que lidar com seus dramas, seus problemas, e só porque eu vou dar dica não quer dizer que a pessoa vai se sentir melhor, mas um conselho que eu posso dar para as pessoas é o seguinte: elas não se sentirem culpadas por estarem se sentindo mal, por estarem se sentindo sobrecarregadas, por estarem se sentindo cansadas o tempo todo, sem vontade de fazer as coisas, porque isso é uma coisa que está virando muito comum, infelizmente. Porque a gente tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa para a gente lidar. O nosso cérebro tem uma capacidade limitada de fazer operações, digamos assim, de ler, de receber informação, de mandar mensagem no WhatsApp, de ler mensagem no WhatsApp. E hoje em dia a gente sabe, né? A grande maioria de nós está o dia inteiro no celular, e está o dia inteiro pensando como vai pagar a conta, está o dia inteiro pensando como vai fazer cliente. Aí você se vê obrigado a pensar em como vai criar conteúdo para suas redes sociais. Vocês estão fazendo podcast novo agora. Como é que a gente vai fazer podcast? Vai pensar em entrevistado, vai ter que pensar no Instagram do podcast. É uma carga enorme. Então, a primeira coisa que eu digo, assim, o maior conselho que eu posso dar para quem está se sentindo mal agora, né, seja com um transtorno identificado ou não se sinta culpado. É normal a gente se sentir mal, a gente não é feito de ferro, a gente não é robô, e o mundo é muito difícil. Então, assim, existem dicas, e aí essas dicas eu não quero falar assim especificamente, porque cada um vai lidar com a sua questão de uma maneira diferente e, caso seja necessário, o profissional da saúde mental vai dizer para você o que é melhor para você, o que pode, o que não pode. Tem gente que precisa tomar remédio, tem gente que não precisa, enfim, tem gente que vai fazer terapia, como eu faço já há muito tempo, tem gente que vai fazer meditação, vai fazer yoga, existem 1000 caminhos para lidar com isso. Mas o primeiro deles é não se sentir culpado, para mim, assim, você ter você um pouco de carinho consigo mesmo e pensar, putz, realmente o mundo não é fácil, cara, e vocês sabem disso, né? Todo mundo hoje em dia, a pandemia deixou isso claro para muita gente, né? O pessoal que consegue trabalhar de casa sente essa carga, né, excessiva, principalmente as mulheres, né, que tem que lidar com a família. As mulheres, já é sabido, né, por pesquisas, que as mulheres trabalham no trabalho normal delas e tem que cuidar da casa, cuidam da casa muito mais do que os homens. E quem tem que ir para a linha de frente, como vocês estavam indo até agora há pouco tempo, né, o pessoal que trabalha em salão, fica com medo, né, de lidar com as pessoas, porque tem o vírus, tem que se proteger, e aí tem que pegar o transporte público, tem que ir para casa. Isso tudo acaba com a gente, cara. Isso tudo deixa a gente muito cansado. Então, assim, esse é o meu conselho. Tenha um pouco de paciência consigo mesmo, tenha um pouco de amor por vocês mesmos, porque é difícil, desculpa o palavrão, pra caralho. Pode falar a palavra à vontade. É muito legal que você falou, eu achei bem importante para mim escutar, inclusive. Tô absorvendo tudo, só tô respirando. Mas enfim, eu quero que você fale agora para mim. Desculpa, acho que o Fábio ia fazer uma pergunta, não sei se era a posição dele agora, porém, já cortando, qual que é a sua ideia quanto à vaidade? Eu sou barbeiro, cuido um pouco da barba do Diogo, quando é possível, que eu sei que a vida dele é bem corrida. E a gente teve essa loucura aí na pandemia, ele indo ao salão, inclusive, não deu nem para fazer essa exposição que a gente cria no salão, não deu para fazer a barba. Estou relatando aqui,
porque até eu estou promovendo para que o cliente se sinta à vontade, inclusive, para fazer ou não o serviço. E acho que é importante para os cabeleireiros, manicures, entender esse lado também dos clientes. Não são só os profissionais que estão passando por dor de cabeça, os clientes também. Como que você está lidando com isso no seu dia a dia? E como que você começou, lógico, foi antes da pandemia que você está trabalhando em casa, como que você se adaptou a essa rotina de casa? Foi de uma forma natural, você não percebeu ou criou técnicas? Gente, só vou cortar aqui, a gente vai cair em 2 minutos e meio. Então você pode dar essa resposta breve, Diogo, ou então a gente pode aguardar pode explicar um pouco, depois explico o restante. Isso. Tá bom, eu vou falar rapidinho e qualquer coisa eu complemento. Bom, Felipe, eu já trabalhava em casa, então eu tinha uma certa noção, né, de como era ficar em casa trabalhando, mas é diferente agora porque você não pode sair, né? Sair à rua é um risco para a saúde, né, sua e das pessoas que moram com você e das outras pessoas que estão na rua. Então, é um cenário diferente, que foi muito estressante, é muito estressante para todo mundo, para mim, inclusive, não me escapo disso. Tem um pouco mais, né, de conhecimento de como trabalhar em casa, mas também não me poupou de muita coisa, não. Não me poupou do estresse, de ficar em casa o dia inteiro, de não poder sair, enfim. Passei por isso também. A coisa da vaidade é uma coisa bem difícil mesmo, porque eu fiquei 1 ano sem cortar o cabelo. Eu só fui cortar, tomei coragem para ir cortar o cabelo com você, né, nesse ano, agora, no comecinho do ano, antes das coisas ficarem bem ruins aqui no Brasil. E ainda assim tenso, a gente não fez a barba, porque eu não queria tirar a máscara, não queria expor você, nem me expor. E a gente fica nessa... É uma situação difícil, não mais para quem lida com saúde mental. Sempre tem essa questão, né, da autoestima, como lidar com a autoestima, você se sente feio, mas você quer fazer o cabelo mesmo assim, porque o cabelo está te incomodando. Não era nem uma questão mais de beleza para mim, era uma questão de funcionalidade. E o cabelo estava me incomodando, estava me atrapalhando. Sim. Eu não estou acostumado a ter cabelo comprido, estava feio, o cabelo corte estava tudo torto, o cabelo, enfim. Foi super difícil para mim admitir, primeiro, que eu queria cortar o cabelo, que eu queria que era uma exposição, né? E segundo, que isso era uma coisa que me incomodava, porque como os homens não são incentivados, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar também. Os homens não são incentivados a pensar na própria vaidade, ou, enfim, é uma coisa que gera culpa no homem também, achar que ele pode ser vaidoso ou não pode ser vaidoso, se ele deve se sentir bonito ou não. Enfim, acho que eu posso completar essa resposta depois, talvez. Outra pergunta mesmo, Felipe? Você pode perguntar de novo? Eu lembro mais ou menos. Eu acho que eu posso também dar um respaldo, inclusive, sobre o que você, acho que você tinha terminado, entre aspas, mas eu posso dar uma continuidade à sua resposta, inclusive. Tá bom. Você estava falando sobre a vaidade masculina, e você disse que a gente pode também falar sobre a ideia do homem ter acesso ou não a essa vaidade. Eu acredito que, por exemplo, como o Fábio mesmo, ele não atende masculino. Eu acho que isso é um trabalho que ele pode, já falei para ele, que ele pode executar. Eu sei da capacidade dele, eu entendo também essa restrição quanto ao atendimento, respeito também o que ele acha, né, deixa de achar sobre atendimentos masculinos, mas eu acredito que, por exemplo, o homem, ele tem uma ideia diferenciada no plano de entrar dentro do salão, de entender sobre a sua vaidade, e eu acho que o cabeleireiro, infelizmente, não tem essa cultura de cativar o masculino, de entender e estudar o público masculino dentro do salão e fora do salão também. Eu acho que os clientes hoje têm uma ideia diferenciada do que é esse atendimento dentro da área da beleza, e acredito que, por exemplo, mesmo o Diogo, sendo meu cliente, a gente evolui a cada dia que ele vai no salão. Essa ideia de invasão, infelizmente a gente tem esse tabu aí, independente se é homem ou mulher, as escolhas, né, que o profissional acaba tendo do atendimento masculino, infelizmente, ele acaba, antes de experimentar o atendimento, ele acaba se travando e evitando o atendimento. Eu cresci muito, aprendo muito todos os dias, mas o Diogo, pelo menos que eu vejo, né, ele, estando em casa ou não, ele se mantém com sua vaidade. E eu acho que a ideia que você pode começar, se você tivesse esse plano de empreender com com o público masculino, é conversar primeiro com o seu cliente, entender como que ele quer, né, o cabelo antes de executar um serviço, e aí você pode formalizar com ele planos de execuções de trabalho.
E aí eu acho que talvez facilite para vocês. A gente pode discutir isso agora ou em outros podcasts também. Manda aí a sua pergunta. Diogo, entrando na ideia... Eu Desculpa. posso complementar? Pode. Bom, hoje eu não atendo masculino, assim, meio entre aspas, né? Também não mando nenhum cliente que entre embora. Eu gosto de ganhar meu dinheiro, ainda mais na crise que a gente está, né? Mas realmente é bem isso, assim, que eu vejo, né? Não existe aí uma política para se cativar o cliente masculino dentro de um salão feminino e vice-versa também, né? Hoje eu converso com muitos barbeiros, né? Mesmo porque quando eu não estou disponível, eu indico outras pessoas para o cliente, né? Então, eu converso com muitos barbeiros e eu vejo que também deles não há interesse em atender um outro público que não seja o masculino, né? Mas o que eu queria mesmo era a gente fazer a mudança de foco e jogar aqui uma pergunta polêmica antes da gente ir para os finalmente aí da nossa entrevista. Sim. Bem polêmica mesmo aí. Se você quiser se comprometer na resposta, fique à vontade, Diogo. Se não quiser, a gente pula essa parte. Vamos ver. Voltando aí para a parte política aí, né, jornalista e tudo mais. Como que você vê e encara esse cenário político que a gente está e a posição do presidente no enfrentamento dessa pandemia? Polêmica você não poupou aí, né? É polêmica mesmo. Mas eu fico bem tranquilo de falar sobre isso, porque existe aquela ideia, né, de que o jornalista ele é imparcial, né? Que o jornalista... E, na verdade, o jornalista ele não é imparcial. O jornalista ele está limitado pela visão, ele está limitado como qualquer outra pessoa pelo que ele conhece do mundo, por como ele vê o mundo. O que ele tem que tentar fazer sempre não é questão de mostrar os dois lados, né? Mas é de informar as pessoas com as informações relevantes, sempre admitindo que ele tem um limite, ele não é o dono da verdade, não é, né? Enfim, aquela coisa, existe aquela ideia da imparcialidade absoluta, não, eu vou dar as duas pessoas. Às vezes não tem muita discussão a respeito de algum assunto, assim. Por exemplo, nesse caso que você perguntou, não é difícil eu dar a minha opinião, porque não é só uma questão de opinião, é uma questão, né, que está baseada na ciência, que está baseada nas melhores práticas, inclusive internacionais, a respeito do que a gente sabe sobre doenças, e as melhores práticas brasileiras a respeito disso. Vou explicar. O nosso presidente, infelizmente, ele está ignorando os cientistas brasileiros, os cientistas estrangeiros, ele está ignorando a indústria farmacêutica internacional e nacional, ele está ignorando governos, está ignorando a OMS, que é a principal autoridade em saúde do mundo, está ignorando governos de outros países que têm qualificação para falar sobre pandemias, ele está ignorando o conhecimento que a gente tem aqui no Brasil de científico a respeito de vacinação, né? O Brasil é um país conhecido mundialmente por saber vacinar muito bem a população, e está ignorando tudo isso por um fim que é difícil de entender, assim, e difícil de definir de outro jeito que não seja desprezo pela vida das pessoas. Eu, como jornalista, me sinto muito à vontade para dizer isso, porque não porque não tem a ver com quem eu votei ou não votei em 2018, né? Tem a ver com o que a gente sabe com bom senso hoje em dia, com um senso comum a respeito de como lidar com uma pandemia. E na esquerda, no centro, na direita, já existe um consenso de que o nosso presidente está fazendo um trabalho horroroso, está ignorando, mais do que ignorar as ordens, né, das autoridades de saúde, ele está atrapalhando, né, quem está tentando trabalhar para melhorar as coisas. Ele já falou que máscara não adianta, o que não é verdade. Ele já falou sobre o tal do tratamento precoce, que não existe. Inclusive, as fabricantes de remédios, dos remédios que ele fica recomendando como tratamento precoce, dizem que os remédios não servem para tratar Covid. Então, assim, não tenho nenhum problema. Para mim, não tem polêmica. Está fazendo um trabalho horroroso e está contribuindo para que as pessoas morram, para esse número absurdo que a gente chegou, né, recentemente em 270 mil pessoas, enfim. Absurdo. Quantas mil pessoas... enfim, então, assim... 2.000 por dia. 2.000 por dia agora, nesse momento que a gente está falando. Então, assim, para mim não tem nenhum problema. Não tem problema de dizer como jornalista, como cidadão, como cientista político. E aí a gente estava falando, né, de empreendedorismo, de negócios. Um dos argumentos que ele usa, né, é esse não, mas a economia não pode parar,
Então, por que ele não trabalhou por um auxílio emergencial maior, um auxílio emergencial que não tivesse parado, um auxílio emergencial que até onde a gente sabe, se voltar, vai voltar num valor muito mais baixo do que tinha no ano passado. Ele fala que ele está preocupado com os comerciantes, com os negócios, mas a gente sabe que a única saída para a economia voltar a algum normal é a vacinação em massa. E a gente sabe que no ano passado as empresas farmacêuticas estavam tentando negociar com ele para garantir a compra de vacinas e ele simplesmente ignorou. E ele fala mal da vacina, e ele fala que vacina não funciona, e fala que as pessoas usa termos homofóbicos e sexistas para falar das pessoas que estão preocupadas com a própria saúde. Então, assim, para mim não tem polêmica, viu, Fábio? É isso, assim, horroroso, lamentável o que ele está fazendo. Perfeito, perfeito. Realmente é absurdo toda essa situação, né? É muito complicado para nós que somos MEI, né? Microempresários, empreendedores, né? Autônomos. Eu acho que isso complica mais ainda a situação, né? Tanto para quanto as pessoas aí de baixa renda, mas para a gente, enquanto a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro, né? E é realmente muito complicado toda essa situação. Você tem alguma coisa aí a acrescentar, Fê? Eu tenho uma emenda, acho que seria a última pergunta, né? Uhum. Só para entender aqui o tempo. Então, a minha emenda disso, eu acho que foi uma pergunta que eu fiz para ele no presencial, quando ele foi ao salão, como que o Tribunal Superior, Superior Tribunal, ele consegue condenar ou criar uma expectativa de condenação mediante esses atos genocida do presidente Diogo? Olha, então, o STF, ele é um órgão, STF. o Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal, Federal. Ele não tem o poder, ele não vai conseguir, ele não vai, digamos assim, ele é um órgão que funciona quando ele é provocado. Então, assim, alguém tem que entrar com uma ação contra, assim, deixa eu voltar um passinho atrás, peraí. O STF, ele funciona da seguinte maneira, né? Ele é o chamado guardião da Constituição brasileira. Então, ele só responde a casos em que há algum tipo de divergência, né, a respeito de se alguma coisa é constitucional ou não, né? Então, podem ser casos pequenos, casos cíveis que chegam no STF porque eles lidam com alguma questão importante, como foi, por exemplo, o caso do casamento, né, de pessoas do mesmo sexo, que o STF acabou dando um aval para que isso acontecesse, né, no nível dos cartórios, ou coisas, enfim, coisas importantes. Ele também cuida dos políticos, né? Então, qualquer ação contra um representante eleito, como, né, o presidente da República, o vice-presidente, ministros, deputados, senadores, o lugar onde isso acontece não é na Justiça Comum, é no STF, porque isso é o chamado foro privilegiado, né? Isso também evita que, isso por um lado pode parecer é benéfico para os políticos, mas por outro lado também é uma proteção para que não exista uma montanha de casos na Justiça Comum para tentar impedir que um político, por exemplo, um político que seja a favor dos direitos, enfim, das pessoas negras, tenha que parar de trabalhar só para ficar respondendo processos na Justiça Comum. É também uma defesa para os políticos poderem trabalhar. É mal usado, a gente sabe disso, mas tem um princípio bom nisso. Bom, falando disso, então, na sua pergunta específica, Felipe, primeiro precisa existir algum tipo de acusação contra ele, para o STF poder se pronunciar. Então, precisa que exista um processo, certo? O STF é como um tribunal qualquer, como um ramo da justiça qualquer. Alguém precisa processar o presidente. E, infelizmente, né, não existe nenhum, que eu entenda, tá? O meu entendimento e de várias outras pessoas, de políticos da oposição, inclusive, não existe nenhum processo que você possa entrar na justiça contra o presidente especificamente nesse momento que faça ele ser condenado, né, pelo STF, ou que pelo menos o caso vá ser apreciado pelo STF. Não estou dizendo que não possa existir, estou dizendo que eu não sei se existe nenhum processo correndo contra ele agora, nesse momento. Existem aí, você me perguntou, inclusive, outro dia, né, a respeito do impeachment. Mas aí e o impeachment? Né, ele está fazendo coisas horríveis, coisas que são imorais, não são éticas, né, como recomendar o tal do tratamento precoce, enfim, falar que as pessoas são isso, são aquilo. Não quero reproduzir aqui as falas dele. O impeachment, não vou fazer isso. Exatamente.
O impeachment é um mecanismo, é um outro mecanismo que a gente sabe que foi usado, né? Já foi usado 2 vezes aqui no Brasil, em 92 e 2016, para tirar um presidente do poder. O impeachment, ele tem uma cara de processo legal também. Tanto que as pessoas falam o julgamento do impeachment e tal, mas o impeachment é um pouquinho diferente de um processo no STF, por exemplo, ou de um processo qualquer na justiça. Por quê? Porque o impeachment, ele é um processo político. O que isso quer dizer? Que você pode entrar com um pedido de impeachment que tem uma base jurídica fantástica, linda, maravilhosa, ou você pode entrar com um processo de impeachment que seja uma porcaria. O que vai determinar se ele vai vingar ou não é o contexto político. O que eu quero dizer com isso? O presidente da Câmara, que é quem inicia qualquer processo de impeachment, ele que decide se aquilo vai ser colocado para votação ou não. E ele não precisa dar muitas justificativas jurídicas para que um processo de impeachment seja aceito. Ele pode simplesmente dizer que acha que tá valendo ali o que está escrito e dar seguimento para o processo para ele começar a correr dentro da Câmara. Uma vez dentro da Câmara, as decisões são tomadas politicamente também. Então, não existe uma maneira... Você não precisa apresentar provas, né, como no processo penal você precisa de uma prova que indique que uma pessoa cometeu um crime, né, enfim, se a pessoa matou alguém, precisa ter uma arma ou alguma coisa, enfim, que mostre que a pessoa matou, um vídeo da pessoa matando. Nesse caso do processo político do impeachment, não necessariamente você precisa ter as provas. E isso é um problema do impeachment também. PowerPoint. Aí já é outra história. PowerPoint é outro campo, tá? É outro podcast esse. A gente pode fazer também. Mas é outro podcast. Esse aí não era exatamente o impeachment, o PowerPoint. Mas é um raciocínio parecido. Você não precisa ter, né, parafraseando aí, né, o que o certo político disse, você não precisa ter provas. Você precisa mais de convicção do que provas. Isso que eu estou dizendo não sou eu, tá? O impeachment é um processo político, isso na literatura da ciência política está dito. Mesmo porque também não é só o Supremo, né? Existem a questão dos votos, né? Da Câmara, né? É isso que eu ia dizer. Você precisa, se você tiver uma maioria, se um governo tem uma maioria, né, dos votos na Câmara, ele não vai sofrer impeachment de jeito nenhum. O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com o Trump. O Trump, aconteceu aquele caso bárbaro lá da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. O impeachment foi votado na Câmara dos Deputados, passou, porque os democratas têm maioria. Chegou no Senado, onde os republicanos tinham maioria naquela época, não passou. Porque, por mais que tenha sido um absurdo o que aconteceu nos Estados Unidos, e muita gente tem achado um absurdo, enfim, e foi realmente uma coisa chocante, uma tentativa de golpe, os republicanos eram a maioria, eles votaram para não tirar o presidente, não tiraram o presidente, está tudo certo. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, muita gente argumenta que foi o que aconteceu em 2016, que não havia motivos, né, para tirar a presidenta do poder, mas motivos legais, digamos assim, porque o que ela tinha feito, né, que supostamente era legal, as tais das pedaladas, era um recurso que outros presidentes tinham usado, inclusive presidentes de outros partidos, né, adversários do PT, mas o problema é que a Dilma não tinha força mais na Câmara dos Deputados, então ela foi tirada do poder porque, justamente, como você disse, Fábio, ela não tinha a maioria dos votos. Então não é uma questão de justiça, necessariamente, é uma questão política. Então, Felipe, dando essa volta toda para responder a sua pergunta inicial, o que pode ser feito por enquanto, infelizmente, nada. O próximo julgamento que a gente tem para fazer, né, com o presidente da República é em 2022, na urna. Esse é o grande julgamento que pode ser feito nesse momento. A não ser que alguém, né, encontre alguma coisa, alguma irregularidade, alguma coisa que possa ser motivo de um processo de impeachment, até de um processo no STF, que é mais difícil de correr, porque, enfim, né, tem um trâmite mais complicado, mas por enquanto é isso, é o julgamento político que nós, cidadãos, poderemos fazer em 2022. Arrasou. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Olha, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso isso, né? A gente já quer ir, né? A gente já está aí no nosso limite aí, a gente também não sabe que você deve ser muito ocupado, né, Diogo? E aí, o que a gente queria para finalizar é entrar aqui no nosso momento bate-cabelo pra. Adoro, eu fico imaginando a cabeça dos participantes que não sabem o que é isso. Não faço a menor ideia. Nem o bate-cabelo ele sabe o que é. Vou até te isso eu sei, calma aí. Olha, roqueiro. Me explica sobre bate-cabelo. Eu acho que ele tá tendo a percepção de roqueiro de bate-cabelo. Pode ser, não é bate-cabeça não, viu?
Então vamos lá, o Bate-Cabelo Pra é um momento aí que a gente vai pedir uma indicação de um livro, de um filme, de uma série, de qualquer coisa que você tenha aí para indicar pra gente, que você acha que é útil no momento para as pessoas consumirem, pra gente poder aí Nossa, o Diogo tem que absorver fazer também. Tem que Faz fazer três, porque ele por tem um favor. respiro, porque ele tem um respiro já indica um monte, né? Pra que você bate seu cabelo, Diogo? Essa é uma ótima pergunta. Olha, deixa eu pensar aqui um segundinho antes de responder, só porque tem tanta coisa. Que fofo! Deixa então eu passar o meu bate-cabelo, porque eu tô aqui na minha frente. Antes de começar essa entrevista, eu já estava preparado. Por quê? Eu tô no meexplica.com e eu vi que ele já publicou, né, nem querendo puxar saco, não, eu já tô consumindo mesmo o seu conteúdo. A série que eu assisti, eu amei. Ela se chama Explicando a Mente. Inclusive, ela me surpreendeu muito, porque ela fala um pouco sobre a meditação, a parte científica que a meditação lida, né, com a mente, exercícios que vocês podem fazer. Essa é uma das séries que eu acho que vocês podem assistir para entender um pouco sobre a mente humana, que a gente não tem nem... Acho que tem em percentual que o ser humano já descobriu como lidar com a mente, né? Acho que chega a 15%, se eu não me engano. De restante, a gente não sabe nada. E aí, essa série eu acho que é interessante e tá lá na Netflix. Olha, super interessante. Pode falar, Diogo. Olha, eu estou com dificuldade de identificar uma coisa só, mas eu vou falar de duas pessoas que eu admiro muito no meio da comunicação, que eu acho que vale a pena sempre ver as coisas que eles publicam, porque eles são muito sensatos nas coisas que eles falam, nas entrevistas que eles dão. Um é o Drauzio Varela, que eu acho que todo mundo conhece, sim, mas eu acho sempre importante, primeiro porque ele é um cara que tem uma consciência social bacana, ele já trabalhou muito em presídio, e ele fala muito sobre medicina, embora ele não seja infectologista especificamente, né, do campo dos vírus e tal, mas ele é uma pessoa que tem muito estofo para falar das coisas, né, de saúde, ele conhece bem o sistema de saúde do Brasil, o sistema único de saúde. Eu acho que as pessoas, às vezes... eu recomendo que as pessoas fiquem sempre de olho nas coisas dele, do site dele, são sempre informações legais, que tem inclusive algumas coisas legais sobre saúde mental. Falando também um pouco desse mundo de saúde, eu gosto muito do podcast da Amanda Ramalho, que é sobre saúde mental especificamente, que é o Esquizofrenóias. A Amanda Ramalho, ela trabalhou no Pânico, né, muitos anos, eu até dei uma entrevista para o podcast dela, e eu acho ela muito, muito legal, assim, porque ela também, né, tem transtornos, também se trata para transtornos de saúde mental, e ela tem uma linguagem muito simples, assim, muito direta a respeito desse assunto, e ela é muito boa entrevistadora. Então, acho que esse é um podcast bem legal, assim, para começar a entender sobre esse assunto de uma maneira bem leve. Ela é bem legal, a Amanda é muito bem-humorada, enfim, ela tem um traquejo que jornalistas normalmente não tem, né, de bater papo de uma maneira, enfim, parece que você está conversando com ela, parece que você está sentado no bar conversando com ela. Enfim, Esquizofrenóias eu acho muito bacana. E, enfim, eu acho que eu recomendo que as pessoas também leiam, né? E, eu vou falar também, agora eu vou puxar a sardinha para o jornalismo. Um colunista que eu gosto muito, que eu acho que é um colunista que pouca gente de fato lê, talvez o pessoal mais focado no jornalismo leia, mas que é o Jânio de Freitas, da Folha. Ele escreve, às vezes, um pouco difícil, é verdade, mas ele é muito bom, ele explica alguns assuntos também na coluna dele do que está acontecendo agora. Eu acho que ele é um jornalista veterano, muito importante na história do Brasil, ainda não reconhecido, mas quem é jornalista sabe muito bem quem ele é. Enfim, fiquem de olho sempre nos textos dele, porque ele é um jornalista que tenta sempre ser imparcial, mas no limite da razoabilidade. Ele não é aquele jornalista que fica fingindo que é isentão, não fica em cima do muro. Ele analisa muito bem todos os fatos políticos e escreve muitíssimo bem. É legal ler o texto dele, é gostoso de ler, embora ele às vezes seja um pouco difícil de ler, mas não é toda semana que é difícil. Enfim, Jânio de Freitas na Folha recomendo fortemente, principalmente para quem se interessa por política, quer entender melhor assim o geral do que está acontecendo. Eu recomendo muitas colunas dele. Nossa, sensacional, sensacional. Gente, bateu muito cabelo. Eu vou bater o meu cabelo para uma drag. Olha a afrontosa. Mas vai ser uma drag que bate cabelo também, mas é uma drag que também entra com essa fala política e social aí. Rita Von Hunt. É uma drag que eu gosto. É uma drag que eu gosto muito de acompanhar. Tinha certeza que você também já conhecia, Diogo. Ela tem essa fala maravilhosa, né? Então ela tá aí no Instagram como @Rita_Von_Hunt.
né? Hunt se escreve Hunty, né? E aí ela também tem um canal no YouTube, que é nesse canal do YouTube eu acho que ela tem falas mais concisas, ela aborda mais temas e ela pode explicar melhor, né? Porque o Instagram não dá esse espaço, né? Que o canal Tempero Drag. É tudo. A Rita é muito legal. Ela citou Me Explica uma vez num vídeo dela e eu ganhei, assim, milhares de seguidores só porque ela me citou. Ela é muito inteligente, lê, assim, é intelectual mesmo. Não é só, enfim, não é só youtuber. Ela é uma intelectual e fala muito bem, fala simples, fala fácil. Bela recomendação. A formação acadêmica dela é de professor, né? Ela é uma professora mesmo. Ela é sensacional. Ela é sensacional. Arrasou muito, bateu muito cabelo, arrasou. E ela bate cabelo também, né, gente? Bate. Super bate. Gente, eu adorei a nossa reunião de hoje, nosso podcast. Adorei, de verdade. Foi muito rico, muito rico. Gostei muito, Diogo. Muito obrigada aí pela paciência, pela dedicação aí de explicar. Muito obrigado mesmo. Que é isso, gente. Obrigado vocês pelo convite. Foi um prazer muito, muito grande conversar com vocês. Desculpe por ter falado demais, mas, enfim, vocês fizeram perguntas legais e eu me empolguei. Imagina. Espero que você volte, viu, Diogo, para fazer ter novos temas e debater mais, porque eu acho que tem muita coisa para perguntar e você também tem muita coisa para falar. Já está convidado. Só chamar que eu tô dentro. Eu quero que você e outros também possam entrar no Instagram do Bate-Cabelo, @BateCabeloOficial. E se vocês têm, inclusive o Diogo mesmo, uma sugestão de pessoas que possam acrescentar, a Rita Von Hunt pode participar também. Entra lá em contato, batecabelo@gmail.com, para participar da plateia, tirar dúvidas, questionar. Não pode xingar, tá, querida? Que a gente vai responder com grosseria também. É isso. Adorei a conversa. E a gente se encontra nos próximos podcasts. Beijo. Obrigado, Diogo. Obrigado mesmo. Valeu mesmo pela conversa aí. Desculpa ter falado tanto, de fato eu me empolguei. Eu tenho uma sugestão para vocês que eu posso até ajudar a entrar em contato, se vocês quiserem depois. Por favor. Que é a Flávia Durante, do Pop Plus. Não sei se vocês conhecem, do Bazar Pop Plus. Ela trabalha com o quê? Ela é jornalista, ela foi minha chefe muitos anos atrás, e ela tem, vou mandar para você no WhatsApp, o Pop Plus, é um bazar que ela organiza faz alguns anos já, de marcas plus size. É o primeiro bazar. Que legal! Acho que é o maior da América Latina hoje em dia. Que tudo, inclusive hoje a gente tem uma conversa, um podcast também com uma empreendedora plus size. É legal? Sim, pode recomendar sim, tudo que tem a ver com a área da beleza, mesmo assim se você tiver, lógico, independente, né, da área que tem a ver, uma pessoa que tem a ver com a área da beleza, estética que seja, eu posso explicar sobre a política que também tem a ver com a área da beleza, que é a sua ramo, por exemplo, pode mandar para mim ou mandar para o Fábio, que eu vou super adorar entrevistar, e se você puder intervir entre as nossas conversas, né, do convidado e a gente, vai ser bem interessante também. Fechou. Não, eu vou mandar, tem algumas sugestões já, inclusive, pessoas bem legais. Muito obrigado, vai ser um arraso mesmo. Pode mandar também suas críticas, tá, Diogo, pra gente crescer. Crescer mesmo. E se eu puder ajudar em alguma outra coisa também, pessoal, contem comigo. O Felipe, enfim, um cara que eu gosto muito, né, um cara muito inteligente. Você falou, fica abusando. Não é nada, eu adoro conversar com você, viu, Felipe? Obrigada, amigo. E achei legal você fazer um podcast. Não, imagina, não fica não. Foi super legal, eu fiquei super feliz de participar aqui do podcast. E o que eu puder ajudar também com contato, enfim, outras coisas, me avisem, tá? Estou à disposição de vocês, tá bom? Sensacional, Diogo, muito obrigado mesmo. Nossa, eu gostei muito de conversar, bater o cabelo. Isso, prazer te conhecer também, viu, Fábio? Muito obrigado, prazer mesmo. Depois a gente conversa mais outro dia. Com certeza. Gente, bom almoço para vocês. Para vocês também, gente. Tô fechando a sala, então. Tchau, tchau. Tchau. Bom fim de semana.